E eu queria que nós abríssemos aí as nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, e o primeiro capítulo também, no capítulo 1. E assim nós vamos rapidamente meditar em um texto da palavra de Deus, em algo que o Senhor trouxe para o meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos, porque é muito bom. E não, a gente às vezes pega os textos do Antigo Testamento, principalmente o livro de Gênesis, né? A grande maioria das meditações sobre Gênesis, a gente faz como um estudo bíblico. E é verdade, tem muita pauta aqui para estudo bíblico, a gente vai muito longe. Mas hoje eu quero trazer como uma mensagem, uma pregação expositiva mesmo. Mas também trazendo detalhes aqui dessa palavra que nos encanta. E por que eu quis trazer essa meditação? Eu senti no coração da gente poder despertar a igreja, e eu também, para a gente ler mais a palavra de Deus, para a gente meditar mais na palavra de Deus. Porque é interessante que quando a gente vai pegando os detalhes daquilo que Deus nos ensina na palavra dele, nós vamos entendendo que cada versículo, que cada passo que nós damos, nós vamos descobrindo, vai sendo revelado a nós coisas maravilhosas da parte de Deus. E eu quero começar esse texto, lendo então Gênesis capítulo 1, versículo 1. E diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E fica com a sua Bíblia aberta aí. Esse texto, o livro de Gênesis, é um livro escrito por Moisés. E eu vejo assim como algo que foi estabelecido por Deus, que fosse escrito após tanto tempo, mas que foi repassado de um ao outro até propriamente Moisés chegar e revelar ao povo de Israel, ao povo judeu, aquilo que o Senhor queria dizer com relação à criação. Porque a gente imagina, e aqui o texto é esse: no princípio Deus criou os céus e a terra. E eu fico imaginando, se nós lêssemos só esse texto aqui da palavra, já resumiria. Para nós, lá para o povo judeu, eu imagino Moisés lendo ou falando para o povo judeu essa palavra, né? Vamos lá, o Ronaldo, que é bom do hebraico aqui, podia ler para nós aqui, né, o Ronaldo. Berechet, ou Bereshit, Barak, Elohim. Seria isso, Ronaldo? E ele disse então para o povo em hebraico. E eu imagino que talvez ali para Moisés, citando em hebraico para o povo esse versículo da palavra, já poderia resumir todo o primeiro capítulo de Gênesis para aquele povo. Era um povo que cria em Deus, era um povo que tinha experiência com Deus. Mas o Senhor disse que essa palavra chegaria até nós. Então estendeu-se tudo aquilo que ele nos apresenta hoje. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então ele diz aqui que ele criou. Só que mais adiante um pouquinho, a partir do versículo 2, vai dizer, podemos ler aqui então, versículo 2. A terra, entretanto, portanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que a envolvia, toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha como que já revela algo aqui. A terra, né, Deus criou os céus e a terra. Mas está dizendo, entretanto, ela era sem forma e vazia. E a escuridão cobria o mar e envolvia toda a terra. E aí aqui entra uma coisa interessante. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E eu fiquei procurando no Google, preparando essa mensagem esses dias e meditando, e eu falei, Senhor, eu procurei na minha mente, a minha mente muito limitada, não sei a de vocês, mas a minha é bastante limitada. Senhor, o que seria uma terra sem forma e vazia? E eu fui procurar lá no Dr. Google, na IA, na inteligência artificial, uma imagem de uma terra sem forma e vazia. E eu falei, eu vou levar essa imagem. Mas depois eu fiquei pensando, mas não é essa imagem só para mim. Cada um de nós faz uma imagem. Você consegue fazer uma imagem de uma terra sem forma e vazia? Aí eu cheguei agora há pouco ali e falei, Jonathan, procura a sua imagem de uma terra sem forma e vazia. E eu não sei qual foi a imagem que ele escolheu.
Eu tenho uma. Você conseguiu, Jonathan? Apresenta a sua imagem, então. Eu não sei qual é, eu não vi também, porque eu não quis apresentar a minha. Olha lá. Parece coincidência, Jonathan, mas é exatamente a imagem que eu escolhi. Estou falando isso diante de Deus, não é brincadeira não. Mas olha como é que é interessante a imagem que relata na Bíblia, pelo menos naquilo que a gente se limita a entender o que seria uma terra sem forma e vazia. É isso que a Bíblia está dizendo lá. Se você consegue imaginar uma outra coisa, tudo bem. Mas aqui está dizendo, voltando ao texto, a terra, porém, entretanto, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E era assim. E já chama a atenção, porque o Espírito do Senhor estava ali. Pode prosseguir. Disse Deus, haja luz. E é interessante a gente olhar isso. Haja, aqui o Senhor está dizendo. Primeiro ele criou, agora ele está dizendo haja luz. E houve luz. Pode ir passando bem rápido, Jonathan. Viu Deus que a luz era boa. Guarda isso também, a luz era boa. E separou a luz das trevas. Chamou a Deus a luz dia, as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Pode seguir rápido. Depois disse Deus, haja, olha aqui. Haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento. Olha, está dizendo, fez. Haja, lá ele criou. Depois haja, depois fez. Fez, portanto, Deus o firmamento, separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima, e assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu, e Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus o outorgou, olha lá, criou, haja, fez, aqui outorgou. O nome de terra, a parte seca, a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom, guarda isso também, que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores, cujos frutos produzam sementes conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo as suas espécies, e árvores que produzem frutos cujas sementes estavam neles, de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Por que pouca gente falou bom? Que isso era? Passaram-se, e outra coisa que buga a cabeça da gente, passaram-se a tarde e manhã. Olha que interessante. Na nossa cabeça, passaram-se manhã e tarde. Passou um dia. Lá diz, passaram-se tarde e manhã. Não é esse o objetivo, mas para que a gente possa entender que a palavra vai lá, esmiuça, procura o porquê de tudo. E esse foi o terceiro dia. Declarou Deus, haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam ele de sinais para definir as estações, dias e anos. E que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra, e assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para regular o andamento da noite, e formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminar toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus, fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, o que aconteceu agora? Vamos falar todo mundo? Dessa forma, está aqui uma outra coisa que Deus criou. Lá no início Deus criou o céu e a terra. E aqui, aí não houve mais, Deus formou, Deus fez, Deus outorgou, e aqui, dessa forma, Deus criou. Os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam as águas, e conformidade com as suas muitas espécies, e todas as aves também, de acordo com as suas espécies, observou Deus que isso era. Então Deus o quê? Deus criou e Deus abençoou. Declarando, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra.
Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus que a terra produza seres vivos segundo as suas espécies, rebanhos, domésticos, animais, selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. Observou que isso era. Então Deus determinou, façam o ser humano a nossa, façamos. Lembra que lá no início ele disse que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aqui, em todas as situações, ele diz, haja, criou, enfim, mas aqui ele diz, façamos. E aqui entra a trindade de Deus. Façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine nele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra. E sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto... Vamos falar juntos, irmão. Deus, portanto... criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, e assim vai falando. E nós vamos esmiuçando os textos da palavra de Deus, onde vai nos revelando coisas assim, maravilhosas. Porque lá no princípio diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Lá no princípio. E é interessante a gente falar sobre essa questão de princípio. Quando eu disse, né, no início que Moisés chegou para o povo e citou para o povo, né? Olha, Deus, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso em hebraico. Ali ele já estava resumindo toda a criação em apenas um pequeno texto. Primeiro que o nome lá é Elohim. Elohim, ele abrange toda a situação onde pode entender-se Deus. O grande Deus, o justo juiz, a Trindade Santa, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. A palavra Elohim no hebraico, ela aplica a Deus como, ela expressa toda a majestade de Deus, a grandiosidade, a plenitude indestrutível, que faz ele ser o Deus único e genuíno. Cada detalhe dessa palavra, por exemplo, o Elohim. Aí o Bereshit, que é Bará, por exemplo, que é criou, que é a criação, é uma criação do nada. Bará significa uma coisa que não existia e passou a existir. É interessante, por isso que eu digo que no início, quando fala no princípio Deus criou o céu e a terra, para nós no português é meio vago. Agora, princípio para o povo judeu é princípio mesmo. Não existia nada. E agora vem Bereshit, que é o princípio de tudo. Olha o que tem para trás. O povo judeu, ele não queria saber, porque não existe nada para trás. Bará, a criação. Não existia nada, tudo foi feito. E o Elohim, Deus. Para nós poderia resumir. Por que eu digo isso? Porque nós ficamos aqui, é por isso que Deus detalha muitas situações, aqui em Gênesis, e no capítulo de Gênesis, até o final, entrando aqui um pouco no capítulo 2 também, até o versículo 3, quando finaliza o assunto, o Senhor vai falando sobre a criação, detalhando algumas coisas ali da criação dele, daquilo que ele coordenou, daquilo que ele fez, mas aquilo que ele verdadeiramente criou. Amados, eu acredito que no momento em que Moisés falou para o povo de Deus, ali para o povo judeu, para o povo hebreu, disse assim, olha, Deus criou, ou seja, Elohim Bará, acabou. Não se pensa em mais nada. Agora, para nós é complicado, né? Aí eles vão perguntar, um monte de gente vai perguntar, mas quem veio primeiro? Foi o ovo, foi a galinha? Mas e aí o Big Bang? Foi numa explosão, não foi numa explosão? Mas eu trago para nós essa noite. O que nós pensamos sobre Deus? Como fica o nosso relacionamento com Deus quando vem o confronto daquilo que Deus verdadeiramente é? O nosso Deus, aquilo que nós cremos, que é o Deus que cuida de nós em detalhes da nossa vida, ou é o mesmo Deus que faz grandes milagres, que faz curas maravilhosas e grandiosas?
E é interessante a gente entender nisso que Deus vai falando, quantas vezes o Senhor diz aqui nesse texto que nós lemos, e é por isso que nós repetimos ali muitas vezes, quando o Senhor acabava de formar, de criar, de outorgar, e ele mesmo dizia, e Moisés escrevia lá, e Deus viu que isso era bom. Igreja, quando o Senhor diz para nós que aquilo que Ele fez, aquilo que Ele criou é bom, é porque Ele precisa que nós entendamos que tudo que o Senhor faz é bom. E é interessante que quando Ele cria o homem, a imagem, a semelhança, Ele diz quando nós criamos, e agora criamos nós, Ele não está mais sozinho ali. Ele diz, e ele viu que isso era muito bom. Ele vai mais além. Ele diz que é muito bom. As outras coisas eram boas. Mas ali ele diz que era muito bom. E nós vamos entendendo isso na palavra de Deus, vamos falando, Senhor, como que o Senhor nos criou com tanto carinho, com tanto cuidado. E é interessante a gente olhar para o final do texto de Gênesis, aí no capítulo 2, lá na frente, ele vai dizer assim, assim foram concluídos os céus e a terra, com todo o seu exército. Algumas coisas vão bugando mesmo a nossa cabeça. Criou tudo com um exército. Qual é o exército? Vamos procurar, vamos entender que exército é esse que o Senhor criou. Aí no sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. E eu observo esses detalhes assim, eu fico olhando nesse texto, nessa meditação da criação, né, que a gente chama de perícope, que ela não para num capítulo, no outro, começa no primeiro, não. A perícope é uma ideia, é até terminar a ideia de que está querendo passar. E aqui ela não termina no capítulo 1, ela termina no capítulo 2, versículo 3, que ela vai dizer, e aqui vai dizer onde que o Senhor terminou. Aí eu fico pensando, fica assim na minha meditação, o Senhor terminando, e ele contemplando aquela bela obra, porque desde o início ele vem dizendo, olha, o Senhor viu que era bom, fazer outra coisa o Senhor viu que era bom, ele fez o ser humano e disse que era muito bom, agora o Senhor termina tudo, senta no seu alto e sublime trono, coloca um tereré do lado, né, como um bom pantaneiro sul-mato-grossense, toma aquele tereré e olha, fala, que coisa maravilhosa, que bênção, foi isso que eu fiz. Ele contemplou a obra que ele fez. E é interessante nessa obra que ele fez você e eu. E ele disse que a criação dele é muito boa. E nós não percebemos isso, nós não olhamos para isso às vezes, nós não valorizamos isso, passamos batido. Sabe aquela obra-prima, aquela obra de arte que às vezes você vai em algum lugar e vê algum prédio, tem gente que sai daqui para ir ver a Torre Eiffel lá, né, longe, gasta muito para ver, e tem gente que às vezes vai passar batido, às vezes o cara que mora lá nem vê aquilo. Eu venho de uma cidade aqui no interior do estado, Rio Verde, que lá tem as 7 quedas, aquilo chegava a época lá que você não conseguia andar na cidade, tanta gente lá que ia para 7 quedas, e a gente morava lá, passava anos sem ir lá. E às vezes a gente não olha para nós enquanto criação maravilhosa de Deus e diz, Senhor, eu sou a beleza do Senhor mesmo. Porque no final de tudo o Senhor parou e contemplou a minha criação e disse, olha, isso é muito bom, isso é maravilhoso o que eu fiz. E o Senhor sentado lá no alto sublime trono dele, na glória dele, vendo a sua criação, tudo aquilo que ele fez. E é interessante quando a gente vai olhando para esse texto, vai alegrando o nosso coração, porque é uma perícope tão pequena, o primeiro capítulo que vai até o capítulo 2, o versículo 3, e nesse pequeno instante, o Senhor abençoa 3 vezes, amados, 3 vezes. São 3 vezes que diz assim, o Senhor criou e abençoou. Criou e abençoou. E o Senhor terminou e abençoou. E a gente não para ver isso. Essas bênçãos foram liberadas na criação. Elas foram liberadas para nós na criação. E disse, olha, eu abençoo. Eu estou criando, eu estou fazendo esse modelo, esse belo modelo, mas já vai com bênção esse modelo.
Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. E quando diz aqui no texto que ele diz assim, olha, fervilhem nas águas aí peixes e feras marinhas e pássaros e tudo. E ele diz assim, ó, fervilhem mesmo. E eu fiquei esses dias todos observando aqui. Se a gente foi contar, você contou aqui, Nalva, quantas coisas aqui não deu para contar? Muitos, amados, ali mandioca, abóbora, eu até esqueci o nome daquele, graviola, amendoim, ovo, banana, olha, fazia tempo que eu não vi aqui a carambola, olha, tanta coisa. E o Senhor falou que fervilhem tudo isso, coisas maravilhosas o Senhor fez. E só para a gente não tomar o tempo, eu quero finalizar dizendo para nós que essa mensagem, ela reflete para nós hoje 3 questões primordiais. A primeira, quem é Deus? Para nós, é o mesmo Deus que foi falado por Moisés ali, ele disse para o povo, o Elohim. O Elohim, ali não havia possibilidade de dúvidas. Ele estava dizendo, é o Deus Trino, é o Deus Todo-Poderoso, é o Santo, é o Deus Forte, é o Consolador, é o Senhor dos Exércitos, é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é o Maravilhoso. Ele estava dizendo que era tudo, porque ele era o Elohim. Não tinha mais o que falar. E a outra coisa que vem para nós é quem somos nós. Nós precisamos entender aqui nessa pequena perícope aqui, quem somos nós. Porque muitas vezes nós ficamos entendendo quem nós somos através daquilo que as pessoas falam. Ou através daquilo que nós mesmos, com a nossa mente muito limitada, pensamos sobre nós. Ou sobre as outras pessoas. E esse texto ele vem dizer para nós quem nós somos. Todas as outras coisas, Deus disse que era bom. Mas quando ele olhou para nós, ele falou assim, você é muito bom, Valdeci. Você não é só bom, você é muito bom. Você vai além do que aquilo que eu imaginava. Porque você é muito bom. Então é quem nós somos diante de Deus. Nós somos a mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ou aquilo que alguém fala conosco, muitas vezes até querendo nos colocar para baixo. E uma terceira e última mensagem é qual é o nosso lugar no universo. Quando o texto de Gênesis aqui ele está dizendo... Todas essas coisas que eu fiz dizendo que é muito bom, eu disse para vocês dominarem sobre elas. Eu entreguei para vocês e eu falei para vocês, vivam isso, usufruam disso, participem disso, porque eu estou entregando para vocês. O objetivo de eu fazer foi para que você usufrua, para que seja bênção na sua vida. E é isso que o Senhor nos entrega. E é isso que eu quero que você e eu tomamos posse nessa noite. Vamos tomar posse dessa verdade para nós. Ela está em vários lugares da palavra de Deus, espalhada em todos os lugares, mas eu escolhi apenas o primeiro capítulo, o primeiro versículo, a primeira perícope da palavra de Deus para dizer para mim e para você, primeiro, quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Será que é o Elohim mesmo? Será que é o Elohim? Será que Deus é tudo? Eu me lembro quando eu fiz aqui na igreja, muitos fizeram o seminário Vereiras Antigas, e foi perguntado para mim, o que Deus é na sua vida? Aquele dia me marcou muito. E eu disse, Deus para mim é a batida do meu coração. E eu fiquei guardado aquilo para que seja uma verdade na minha vida. Porque sem a batida do coração não há vida para nós. E a pergunta, o que é Deus para você? Ele é o Elohim mesmo? Que o Moisés falou para o povo lá. Quando te perguntarem sobre a criação, você vai dizer, Bará, criou e acabou. Não tem outra versão disso. E quando perguntar para você, ou quando mencionar alguma coisa sobre a existência, sobre quem você é, qual é o nosso lugar nesse universo que Deus criou para nós, o que você pensa? O que eu vamos pensar sobre isso?